E eu vou conversar com o advogado Ivan Machiavelli, é isso mesmo, Ivan? Desculpe se eu estou falando seu nome errado. Bom dia para você, boa tarde para nós, que você está em Rondônia. Bom dia, Fabélia. Bom dia aos amigos do Sucesso no Campo, programa de largo alcance no nosso país. É Maquiavelli, o sobrenome é Maquiavelli mesmo. Isso, família de origem italiana. Certo. Quando a gente fala sobre o direito de propriedade, a gente tem algumas condições para que a propriedade seja minha e que ela esteja ali dentro da Constituição, não tem? Sim, o direito de propriedade ele é uma garantia constitucional fundamental, tanto que ele está elencado no artigo 5º da nossa Constituição, né? Está lá no inciso 22 do artigo 5º, a garantia ao direito de propriedade para todos aqueles que assim o têm, né? E a propriedade é ampla, ela é urbana, ela é rural, enfim, todas as formas de manifestação da propriedade. Eu queria chegar aí. Porque às vezes fala, mas invadiu a sede da Embrapa. Ou alto lá, a sede da Embrapa está lá, com um monte de investimentos, com história de pesquisa de anos a fio, e de repente está sendo destruído. E eu gosto de lembrar, o que é público é meu também. Sem dúvida alguma, Fabiana, isso é muito grave, destruir instalações patrimônio público, o campo experimental da nossa consagrada mundialmente Embrapa, é um crime sem igual. É um crime capitulado no Código Penal, né? O esbulho possessório, a turbação são crimes, a destruição do patrimônio público é crime, e mais do que isso, a legitimidade daquilo que se denomina movimentos sociais, nesse momento se deslegitima totalmente, porque movimento social, ele não pode absolutamente praticar crimes, como qualquer cidadão brasileiro. Uma instituição da sociedade civil organizada é uma pessoa jurídica de direito privado e tem responsabilidades, e os seus sócios, associados, integrantes, membros, devem responder perante a lei, como todos nós respondemos, por coisas muito menos graves, né? Como você acabou de citar. Hoje eu recebi a nota de repúdio da Associação do Nelore, dos criadores de Nelore, né, mencionando o seu repúdio à invasão de uma área de Suzano, da Suzano, lá no Rio Grande, lá no Espírito Santo. Então, quer dizer, a Suzano está lá com uma lavoura de eucalipto, porque eu falei que eu também gostaria de saber do MST qual é o princípio dele de áreas improdutivas. O que para ele é uma área improdutiva? Porque às vezes tem boi, ele vai lá e mata. Tem eucalipto, ele vai lá e põe fogo. Tem pesquisa, ele vai lá e destrói. O que é para eles uma área improdutiva? E aí, nesse caso, o que a Constituição fala, Ivan, de área produtiva e improdutiva? Aquela que tem a função social da terra. Isso. O inciso 23 do artigo 5º da Carta da Constituição, ele fala da função social da terra. A questão de área produtiva é uma das formas de manifestação da função social da terra. Ou seja, essa propriedade está sendo utilizada em prol e o proveito de todos, de toda a sociedade, com os produtos dali advindos. No caso específico aí da Suzano, ela fomenta a sua atividade industrial através de culturas que são desenvolvidas dentro dessa área que foi violentamente invadida, não é mesmo? Todas as demais propriedades, as lavouras, de um modo geral, as pastagens, as lavradias, as benfeitorias relacionadas à piscicultura, enfim, toda forma de exploração, de criação, de utilização da propriedade, ela tem uma função social. Uma área que não está sendo produtiva, ela deixa de atender essa função social. Mas aí nós temos aquela mitigação em relação às reservas legais, não é mesmo? Tá? Sim.
Nota que esses movimentos ditos sociais, eles normalmente, pelo menos aqui no Norte, eles utilizam a estratégia de invadir propriedades rurais a partir da sua área de preservação. Normalmente, a área de preservação permanente são áreas interligadas a riachos, rios, igarapés, etc., ou então nas áreas de reserva legal, averbadas na matrícula, no registro de imóveis. Eles entram por ali, destroem grande parte daquilo ali, e daquela área ali eles avançam para a propriedade que está sendo explorada, economicamente viável, com função social sendo atendida, regularmente inscrita no cadastro ambiental rural, regularmente cadastrada com o georreferenciamento, georreferenciada. Hoje não se tem mais propriedade que não seja georreferenciada, é um requisito, inclusive, bancário, não é mesmo? E aí a situação se deteriora, né? Isso tudo, o conjunto desses fatores, ele envolve, então, a manifestação da área produtiva, do reconhecimento da produtividade da área e também da função social, do cumprimento do requisito da função social. Ivan, eu estou aqui até recebendo mensagens de telespectadores falando que a Suzano fez o L. Então, ela só está socializando as áreas dela. Bom, gente, mas nós não compactuamos de forma alguma nem com estas situações, tá? Porque realmente deprimente. Mas você ainda mencionou que está aí no norte uma das expressões muito comum, aí pelo menos era ali pelos anos 70, início dos anos 80, é a fundiária. A fundiária era aquele fundo da área onde ninguém mexia e acontecia que era divisa com o outro vizinho, então fazia aquele bloco maior de preservação. E normalmente aí tem ali, às vezes, um rio e tudo. E a invasão vem. Eu estou saindo por uma porta e ele chega pelo fundo. Qual a orientação para que o produtor fique atento e não deixe passar do momento? Porque a gente teve aí, acontecendo a invasão 3h30 da manhã. Quem é que chega na sua casa 3h30 da manhã se não for ladrão? Exatamente. Bem, nós temos, assim, hoje, muitas comunidades rurais são bem organizadas e, inclusive, até em relação à visualização do tráfego nas linhas rurais, o tráfego, né? Porque isso, de alguma maneira, pode ser indicativo, né, de algum tipo de invasão. A minha orientação, nesse caso, é para o produtor rural, o agricultor, o pequeno, médio, micro, grande, ele viver organizadamente. Esse é um calcanhar de Aquiles dos produtores rurais. Eles precisam estar permanentemente organizados, porque essa organização, ela gera uma comunicação quase que instantânea, em tempo real, e vai fazer com que atitudes preventivas sejam adotadas. Essas questões das fundiárias, principalmente, e, claro, na calada da noite, isso é um crime. Numa área urbana, o crime pode ser equiparado a roubo, diferentemente do furto, né? Você destrói limites da sua casa, da sua propriedade, entendeu? Terceiros estranhos destroem para adentrar nela e praticar ali dentro dela crimes, danos, uma série de coisas, mortandade de animais e tudo mais. Então, quer me parecer que um dos preventivos importantíssimos é o produtor rural viver em comunidade, ou seja, ele estar partícipe ativo de redes sociais, estar partícipe ativo de associações rurais, de cooperativas de produtores, porque as notícias andam mais rápido por aí, principalmente em regiões de difícil acesso, como temos muitas aqui no norte, não é, Fabiana? E isso auxilia bastante na tomada de atitudes preventivas. Uma outra assim, orientação é a boa e velha inspeção do perímetro da área permanentemente.
redobrado nesses períodos em que esses órgãos, como o famigerado MST e outros mais, desenvolvem o que eles chamam de campanhas, que para nós aqui não passa de uma publicização de desobediência social e prática, apologia de crimes, né, de prática de atos criminosos contra o patrimônio privado e o patrimônio público também, que você acabou de citar. Né? Você mencionou pequenos produtores, e aí às vezes alguns ignorantes podem pensar, eles não invadem pequenos. Eu quero só mencionar e trazer à tona que, acho que foi no ano passado mesmo, se não foi em 2021, foi lá em... Se não foi em 2022, foi em 2021, houve invasão por parte de um grupo do MST no assentamento no PADEF ali, o PADEF é assentamento feito pelo governo federal ali em Brasília. Então, sim, eles invadiram um assentamento onde as pessoas estão lá há mais de 40 anos, as famílias, fazendo ali um desrespeito, deixando homens ali, que eu vi um casal chorando porque ele se sentiu o brio ali do seu patrimônio, aquele que tem vergonha na cara, e ele sente que ele foi invadido, ele foi desrespeitado. Então a gente precisa ficar muito atento mesmo. Doutor Evan, eu quero agradecer a sua participação conosco e a gente vai procurá-lo para mais vezes, esse assunto aí e para outros assuntos também, para a gente estar conversando por aqui. Abel, estou à disposição de você, de todos os espectadores, e espero uma nova oportunidade podermos aprofundar ainda mais esse assunto aí e tratarmos de questões bem pontuais, preventivas e providências a respeito desse tema, muito importante nesse momento no nosso país. Muito obrigado.